Então, bora lá, gente. Finalizando essa nossa primeira aula de atividades remotas, né, com o sistema respiratório. Agora a gente vai ver a parte do exame físico desse sistema. A gente já entendeu a anatomofisiologia do sistema, a gente já sabe como fazer a parte da entrevista, identificar as principais queixas e, diante disso, a gente vai realizar o processo de exame físico desse sistema, né? Para a realização desse exame físico, eu vou precisar de alguns materiais e de um posicionamento adequado desse paciente para que eu tenha acesso à estrutura anatômica dele, né? O paciente ele deve estar sentado ou deitado, lembrando que a gente discutiu nos posicionamentos anatômicos que eu vou analisar principalmente a região anterior do paciente, mas eu preciso também analisar a região posterior e, frente a isso, eu preciso que ele esteja sentado ou deitado, tá? Considerando ainda os sinais de hipóxia, que a gente discutiu anteriormente, esse paciente pode vir a apresentar uma dificuldade na oxigenação ao longo do meu exame físico. Eu não posso fazer esse exame físico com esse paciente em pé, porque caso isso ocorra, um dos sinais, né, de diminuição da oxigenação a nível de cérebro é o desmaio, a síncope. E aí esse paciente pode vir a desmaiar e eu não ter como prestar um socorro adequado. Então a gente vai fazer essa anamnese, esse exame físico, na verdade, perdão, com ele sentado ou deitado, ok? O profissional ele deve se posicionar de preferência ao lado direito desse paciente e ter alguns instrumentos, como estetoscópio para a realização de uma ausculta, espátula para a examinação adequada das vias aéreas, da boca, nariz, uma fita métrica para medir a profundidade das respirações e uma lanterna para visualizar melhor essas vias aéreas, ok? Então, tendo tudo isso em mãos, o nosso exame físico ele vai se voltar à análise do tórax e dos pulmões. Para isso, eu vou utilizar 4 processos: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Vocês já devem ter visto isso com a professora Nayara. São as técnicas bases da semiologia e do exame físico. Para o sistema respiratório, a gente não necessita de uma ordem clara, tá? Então, assim, o meu momento vai me dizer o que eu posso avaliar, me oportunizar. Por exemplo, digamos que um paciente ele chegou para mim muito agitado, sufocado, e aí eu vou parar e fazer, Lucas, inspeção, palpação, percussão, para depois fazer uma ausculta? Não, eu posso ir direto para a ausculta, porque eu já estou localizando que ele tem uma demanda naquele momento que está obstruindo as vias aéreas dele. E eu posso auscultar para validar esse meu insight, né? Saber se aquilo é realmente o que está acontecendo. Então, não necessariamente eu preciso seguir uma ordem. No caso de vocês, a gente organiza os POPs, os procedimentos operacionais padrão, em uma ordem lógica para que vocês não se percam. Mas na prática profissional, com a rotina, com o hábito, né, a experiência que vocês vão adquirir, essas partes elas podem estar acontecendo simultaneamente, né? Você pode fazer uma inspeção e uma percussão ao mesmo tempo, uma palpação e uma ausculta ao mesmo tempo. E isso vai estar à disposição de vocês, de acordo com a clínica que vocês vão tratar, ok? No processo de inspeção, vocês vão fazer uma análise, né, da fisionomia dessa pessoa. A inspeção é aquilo que me aparenta, então me surge aos olhos. Essa inspeção ela vai ser inicialmente estática. É aquela que eu faço com o paciente parado. Eu chego para fazer a consulta com esse paciente, eu bato o olho no paciente e eu já consigo perceber algumas coisas. Dentre essas coisas, é possível que eu perceba as expressões desse paciente, se é uma expressão de angústia, de sufocamento, se tem o batimento de asa de nariz, que é as abas do nariz fazendo um posicionamento como se fosse um batido de asa, a postura desse paciente, se ele tem uma postura de apoiar-se nos joelhos, que é uma postura que facilita a minha respiração, se é uma postura de não ficar deitado, porque o
O decúbito dorsal ele vai ser mais dificultoso para o meu processo respiratório. É observar as mãos, se tem um baqueteamento digital. O baqueteamento digital é esse processo aqui, ó, que a gente tem na formação das pontas dos dedos, como se fosse uma baqueta de bateria, né? O normal é que a gente tenha um declínio no ângulo da unha, e quando a gente tem esse baqueteamento, ela sofre um processo de alargamento, ok? E a cianose, que a cianose ela vai ter características centrais e periféricas, mas consiste basicamente num aspecto arroxeado de extremidades, como os lábios, a ponta do nariz, os dedos, tá? Então, quando eu olho para o meu paciente, eu vou observar esses aspectos de face, de mãos e de postura. Vou observar também a caixa torácica desse paciente, né, em relação à sua forma, ao contorno dessa parede torácica, ao tórax, se é simétrico, se é elíptico. Normalmente, o tórax ele tem um posicionamento de 2 para 1. Então, no seu sentido transversal, ele é 2 vezes maior do que no sentido antero-posterior, né? Que seria esse sentido transversal. O sentido transversal é neste corte, certo? Então, o meu tórax ele é mais largo neste sentido do que eu estando de lado, ok? Além disso, eu vou avaliar a coloração e as condições da pele dessa pessoa. É uma pele mais ressecada, indica que essa pessoa tem uma oxigenação mais debilitada. Ela está mais arroxeada, aparentando ter sinais de cianose, certo? Em relação às posturas, aqui a gente ilustra uma, a pessoa ela pode adquirir a postura de 3 pontos, que é eu estar apoiado nos 2 pés e com as mãos ancoradas ou no meu joelho ou no meu peito. Então eu vou ter como se fosse 3 pontas, as dos 2 pés e a do pescoço, certo? As pontas que seriam dos braços, imaginando uma estrela, elas seriam descartadas, porque eu estou assumindo uma outra postura. Isso é comum em situações em que a pessoa apresenta episódios agudos de sufocamento. A pessoa sente como se estivesse se afogando. E aí ela se sente mais confortável numa postura sentada do que deitada. E ela tem uma tendência de levar as mãos ao pescoço, como se fosse uma tentativa de se livrar, né, daquilo que está obstruindo a sua respiração. Na inspeção, eu vou conseguir observar ainda o formato do tórax, e aí observe que normalmente esse tórax ele é elíptico, ele não é redondo, né? Ele faz um formato de elipse, e tem aquela padronização que eu disse anteriormente de medida, que é mais ou menos 2 medidas para uma, certo? 2 medidas no sentido transversal para uma no sentido antero-posterior. Do tórax de barril, a gente vai ter um alargamento, né, dessa elipse. Então, ela vai adquirir um formato mais arredondado, um formato de barril. Então, vai ter um aumento do diâmetro antero-posterior, se assemelhando ao transversal. Ele vai ser muito comum em processos de envelhecimento, né, onde a musculatura ela vai perdendo força para manter uma parede torácica firme como é na juventude, e ela vai sofrendo uma complacência, ela vai se alargando, certo? É comum também na asma e no enfisema, pelo esforço respiratório que essas pessoas elas fazem. Então elas desenvolvem um alargamento dessa caixa torácica para comportar a expansibilidade do pulmão que é provocada no esforço respiratório ocasionado nas crises de asma e de enfisema, ok? Temos ainda, aqui é uma ilustração de como é que fica esse tórax de barril em uma pessoa normalmente, para que vocês possam identificar visualmente isso quando forem algum tipo de paciente desse tipo, certo? Então, na inspeção a gente pode ter ainda o peito escavado, que é também conhecido como peito de funil. Ele vai ser um peito com uma depressão acentuada no externo. Então, onde tem o osso externo, a gente tem um afundamento, um aprofundamento, né? A gente tem uma depressão.
E isso pode ter uma conformação congênita, a pessoa já nasce com essa predestinação, e pode ser assintomática, a pessoa pode não ter nenhum sintoma relacionado a isso, ok? No peito de pombo, é diferente, é o contrário do peito escavado, né, o peito carinato, eu vou ter uma expansão desse meu osso do externo como se fosse num pombo, um peito estufado. Então, isso vai ser resultado de uma protusão do externo para frente, também é congênito e pode estar associado à bronquite e à asma, ok? Só para ilustrar como é um peito escavado e como é um peito de pombo, certo? Um tórax de pombo, ele é estufado. E aí, se na prova, por acaso, eu pergunto lá para vocês, qual é o peito que é comum numa depressão acentuada no externo? Aí vocês vão me dizer, tórax em funil. Se eu disser, qual é o tórax que é comum quando há uma protusão do externo para frente? Tórax de pombo, ok? Temos ainda problemas relacionados à conformação da curvatura da coluna, que nos levam a ter uma conformação do tórax diferenciada, né? Um exemplo é a escoliose, onde a curvatura lateral em forma de S da coluna torácica e lombar, eu tenho um desvio do padrão longitude dessa coluna, né? Formando um aspecto de S. E isso muda a conformação do meu tórax, né, das minhas costelas, das minhas vértebras. A cifose, eu tenho uma curvatura que não é lateral, é posterior, exagerada, levando à formação de uma corcunda. Isso também é muito comum no envelhecimento. O processo de envelhecimento aparenta a existência de uma cifose. Veja um exemplo de escoliose e de cifose, ok? Quando eu disse que a gente ia fazer a inspeção, a gente faz primeiro a inspeção estática, que é essa que é visualmente a pessoa em sua conformidade parada, né, daquele que está parado. Temos também a inspeção dinâmica, que é na avaliação daquilo que envolve movimentos relacionados a essa respiração, ok? Então, nessa avaliação dinâmica, eu vou considerar os movimentos respiratórios de inspiração e expiração. A inspiração é a colocada desse ar para dentro da minha cavidade pulmonar e a expiração é a ejeção desse ar dos meus pulmões. Vou avaliar ainda a expansibilidade, então é o quanto o meu pulmão ele consegue se dilatar, essa minha caixa torácica ela expande durante esse processo de respiração. A hiperventilação, ela vai ser esse processo de eu aumentar o número de colocada e retirada de ar dos meus pulmões. E a hipoventilação vai ser a diminuição desse processo, ok? Além de avaliar esses movimentos, eu vou avaliar a frequência com que eles ocorrem. E eu vou registrar isso em incursões respiratórias por minuto, IRPM. Então, quando eu digo assim, Maria tem 16 incursões respiratórias por minuto, significa que durante um minuto ela inspirou e expirou 16 vezes, ok? Como é que eu faço isso? O professor Emanuele vai com vocês na aula de sinais vitais aprender a contar isso. Além de avaliar essa frequência, eu preciso observar o ritmo, né? Essas incursões respiratórias, elas obedecem um ritmo regular durante todo esse 1 minuto que eu avaliei. Ela apresenta suspiros ocasionais, né? Quantas incursões respiratórias eu tive e elas estão adequadas à minha idade, né? Porque vocês observam que quando a gente é recém-nascido, né, à medida que a gente vai se desenvolvendo, o número de incursões respiratórias por minuto ele vai diminuindo. Isso decorrente do tamanho do nosso pulmão e da nossa capacidade de aproveitar um número maior de oxigênio em uma única incursão. Então, se eu tenho um pulmão maior, com maior superfície de alvéolos para absorver esse oxigênio, eu preciso fazer menos incursões respiratórias, ok? Preciso avaliar se eu uso a minha musculatura acessória para fazer esse meu processo de respiração e as condições dos espaços intercostais, que é entre as minhas costelas,
né? Se está sendo utilizada a musculatura acessória naquele momento. Feito isso, eu vou poder observar alguns padrões, né, em relação a anormalidades na minha respiração. A respiração de Cheyne-Stokes, né, ela vai ser um período de apneia, ou seja, anotem a palavra apneia. A pessoa ela fica um período sem respirar e quando ela volta, ela tem momentos de hiperventilação. Então, ela respira mais profundamente. Então, ela passa lá um período sem respirar, aí ela volta respirando mais forte, ok? Na respiração suspirosa, a pessoa ela vai fazer essa respiração e ao final ela dá suspiros, né? Que é um momento onde ela tem uma quantidade de ar intersticial, de resquício, e ela coloca esse ar para fora de um modo meio suspiroso, né? Na respiração de Kussmaul, ele vai ter uma respiração ela é rápida, mas ao mesmo tempo ela é profunda, caracterizando um período de hiperventilação. A taquipneia vai ser um número de incursões respiratórias mais elevado do que aquele considerado normal para a sua faixa etária, então isso vai variar de acordo com a faixa etária. A bradipneia é esse valor menor do que o normal para aquela faixa etária, então eu estou respirando um número de vezes menor do que aquele para a minha faixa etária, ok? A respiração de Biot, que é essa última, ela vai ter incursões que podem ser rápidas ou profundas e momentos onde ela para de funcionar por alguns períodos. Ficam sem funcionar. Mais na frente eu tenho uma ilustração para vocês entenderem melhor, certo? Na frequência respiratória normal, considerada como eupneia, então uma pessoa que tem uma frequência respiratória normal, eu registro como eupneica, né, que vem de eupneia. Eu digo que ela tem ritmos regulares com possíveis suspiros ocasionais. Ou seja, observe que a gente tem um padrão. Eu inspiro, encho o meu pulmão, expiro, esvazio o meu pulmão. E eu faço esse movimento por repetidas vezes de um modo regular. Ok? Essa seria a minha respiração normal. Nós temos ainda uma respiração que é considerada suspirosa. Ela é diferente da respiração normal porque os suspiros eles prolongam esse período de saída, de expiração, né? De saída do ar do meu pulmão. Então, é um mecanismo fisiológico de proteção que expande as vias aéreas menores e alvéolos não utilizados durante a respiração corrente normal, prevenindo seu colapso. Então, para evitar que alvéolos fiquem grudados com as paredes grudadas, eles fazem essa força para preencher esses alvéolos e nesse momento que a gente coloca esse ar para fora, ela vem a respiração no modo de um suspiro. Observe que ela tem um ritmo regular e em determinados momentos a gente faz esse puxo, né, de colocar mais ar para fora e vem na forma de um suspiro, ok? Temos as situações de taquipneia, que é aquela onde a minha frequência respiratória ela está aumentada. Como a minha frequência respiratória ela está aumentada, ela se torna superficial. Eu não consigo fazer com que ela demore e as trocas gasosas elas não são efetivas. Ela pode estar rápida em casos onde eu estou retendo o gás carbônico, né? Então, em casos onde eu não estou conseguindo fazer essa troca adequada, em casos de febre, quando eu estou com medo, né? Um mecanismo de defesa, e durante o exercício. Quando eu estou fazendo exercício, eu demando mais oxigênio nos meus músculos e no meu cérebro, e aí por fazer esse esforço, né, o meu corpo ele vai querer que eu respire mais rápido para assegurar mais oxigênio para essas partes, o que não acontece. Na taquipneia, o ritmo ele é regular, assim como na respiração normal, eu consigo manter esse ritmo, mas a respiração ela é superficial. Ela não chega a demorar o suficiente nos alvéolos para haver troca gasosa efetiva, né, em grande escala. Na bradipneia, eu também mantenho esse ritmo regular, só que eu demoro mais a fazer uma respiração. Como eu demoro mais a fazer uma respiração, eu tenho uma respiração lenta. Eu tenho uma oportunidade de fazer uma troca gasosa efetiva, só que quando eu faço essa troca gasosa, o meu oxigênio
fica mais tempo no sangue disponível para as células e meu gás carbônico mais tempo nos meus alvéolos até ser eliminado. Então, eu preciso que ele aconteça num ritmo um pouco maior para atender às necessidades das minhas células, tá? Pode estar associado ao uso de drogas, né? Do aumento da pressão intracraniana e de um coma diabético. Então, são fatores que alteram os estímulos a esse processo de respiração e levam a pessoa a diminuir essa frequência respiratória. Na hiperventilação, eu vou ter uma amplitude respiratória aumentada e uma frequência respiratória aumentada. Então, eu respiro mais vezes em uma profundidade maior, tá? Eu puxo mais o meu ar. Só que eu respiro isso muito rápido, mantendo um ritmo regular, mas que leva a eu absorver mais oxigênio, eu a colocar para dentro mais oxigênio, eu inspiro mais oxigênio e expiro mais gás carbônico, tá? Então, não tenho um controle adequado disso. Então, eu acabo expulsando mais gás carbônico do que eu preciso e posso desenvolver um processo de alcalose, que eu mencionei lá nos distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Ela vai ser comum em casos de esforço extremo, de medo, de ansiedade e de cetoacidose diabética, que é comum na respiração de Kussmaul, tá? Então, quando eu tenho um esforço extremo, como a carreira de um bandido, né? Eu estou sofrendo uma tentativa de assalto, eu tenho que dar uma carreira grande, porque ou eu corro, ou esse bandido, que vem dois bandidos na mesma moto, de madrugada, perto da Urca, me pega, ou eu vou morrer, se esse povo me pegar, né? Ou perder minhas coisas, meu celular é o único bem que eu tenho, ou eu corro o máximo que eu puder. E aí, nesse esforço extremo, que é a minha carreira, eu acabo desenvolvendo um processo de hiperventilação. Okay? Então, uma pessoa que ela corre por muito tempo, além do desgaste muscular, ela pode desenvolver um processo de alcalose por essa respiração inadequada que ela tem. É comum também situações de medo, de ansiedade. Então, problemas com ansiedade estão muito relacionados a esses padrões de respiração e existem exercícios que ajudam a trabalhar esse processo. Okay? A situação de apneia, né, é uma situação onde há uma interrupção, né, o fluxo respiratório ele é interrompido. Né, a gente passa um tempo sem respirar. O movimento respiratório ele não acontece. Ele é diferente de uma parada respiratória. A parada respiratória ela vem de uma apneia persistente. Né, a gente já colocou anteriormente, mencionou que em alguns tipos de respiração pode acontecer um aspecto de apneia. A pessoa pode passar alguns instantes sem fazer essa respiração. E não necessariamente isso vai ser algo patológico. Isso pode ser algo fisiológico. Em crianças, por exemplo, é comum crianças passarem esse período sem respirar. Quando ela passa muito tempo sem respirar, tem uma persistência nesse momento da apneia, né, dessa interrupção do movimento respiratório, aí a gente tem a chamada parada respiratória, é um caso de urgência, né, tem que intervir rapidamente para assegurar a vida dessa pessoa, ok? Na respiração de Cheyne-Stokes, a gente vai ter uma alternância de períodos de apneia, seria este período aqui onde a pessoa fica sem respirar, seguido de um período de hiperpneia. Eu vou respirar muito rapidamente, crescente e decrescente. Então, eu começo a respirar bem rápido, bem rápido, bem rápido, e vou diminuindo esse fluxo até eu parar. Aí eu instalo uma nova apneia. Então, eu passo um tempo sem respirar, de boas. Aí começa a aumentar essa respiração, aumentar, aí começa a diminuir de novo, aí passa um tempo sem respirar novamente. A frequência e a profundidade ela é variável e ela apresenta um padrão regular. Se a gente observar por um longo período de tempo, essa situação aqui, ó, ela vai se repetir várias e várias vezes, ok? Temos a respiração de Biot, ou considerada como atáxica, vai ser semelhante ao Cheyne-Stokes, mas ela não tem um ritmo que é regular, né? Ela vai ser irregular. Então, se eu observar a de Cheyne-Stokes por um longo período de tempo, eu vou observar aquele padrão de se repetir. Se eu observar a de Biot ou a táxica por um longo período de tempo, eu vou notar
que ela vai ser diferente, não vai ter uma repetição constante daquele padrão, certo? Uma série de respirações normais, 3 a 4 seguidas, são seguidas por apneia. Então, eu tenho um período de respiração normal, respiro, 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 normal, sem ter aquele aumento e decréscimo como na do Cheyne-Stokes, e passo um período sem respirar. A profundidade ela vai ser variável, predominando movimentos superficiais. Então, quando eu tenho movimentos superficiais, eu não tenho o quê? Uma oxigenação adequada. Beleza? Voltei ainda. Vai ser comum, na verdade, em situações como traumatismo crânioencefálico. Então, quando eu tenho algum tipo de pancada que fere a continuidade dos meus tecidos ósseos ou cerebrais, eu vou ter um afeto no meu, vou afetar esse meu sistema neurológico, né, levando a esse tipo de respiração. Esta é uma das possibilidades, tá? Depressão respiratória que pode vir causada por uso de medicamentos, de drogas, de traumas, lesão cerebral, meningites e encefalites. A respiração nicosmal, ela vai ser secundária à acidose metabólica, então ela vem associada a um processo de acidose, um distúrbio, né, hidroeletrolítico, que é ocasionado principalmente na cetoacidose diabética. E aí é uma forma de hiperventilação. Quando eu hiperventilo, eu coloco muito ar para dentro e para fora, eu tenho um aumento da perda desse gás carbônico. E por isso eu venho a desenvolver um processo de acidose, certo? É decorrente de um grande volume, a gente vai ter um grande volume corrente colocado para fora e para dentro de ar, e a frequência ou profundidade maior da respiração. Nela a gente vai observar que a respiração ela vai ter um aprofundamento, né? Observe que ela tem uma regularidade, mas eu tenho um período que eu faço um grande puxo e eu seguro esse ar lá nos meus pulmões, eu coloco ele para fora e eu passo um tempo sem puxá-lo novamente, que não chega a ser uma apneia, ok? Aqui, vou ver se consigo reproduzir este vídeo. Para vocês observarem como é a respiração do Cheyne-Stokes, tá? Observe que tem um período de apneia e vai ter um período onde ele vai respirar crescente e decrescente de forma mais rápida. Observe que ele está aumentando essa velocidade da respiração, está crescente, e aí vai diminuir novamente até parar em um novo período de apneia. E isso mantém um ritmo, né, regular. Ele para novamente, é um novo processo de apneia. Prontinho. Esse é um exemplo de respiração de Cheyne-Stokes. Não é uma respiração muito comum da gente encontrar nos serviços de saúde. Então, talvez vocês tenham, assim, não tenham a oportunidade de encontrar. Mas, caso encontrem, já sabem como identificar.
Para a inspiração de Biot, a gente vai observar Biot's que vai ser respiration pattern is an abnormal style of breathing characterized by short breaths of shallow depth, followed by periods of apnea. This apnea can be regular, meaning it occurs in the same time intervals each time, or irregular, meaning that each interval is of different length. Biot's respirations generally indicate a deterioration in patient status and/or a poor prognosis. Specific causes include opioid use, stroke, or trauma to the pons. In this drawing, compare the pattern of shallow, fast respirations and apnea of Biot's respirations. Compare that to the normal respiratory pattern here, which is smooth and regular. Observe. Biot's respiration Na respiração difusional, ela vai ser menos evidente. Esse vídeo é só para ilustrar realmente, para vocês tentarem identificar, é aquela que é mais comum no caso de cetoacidose, né? Principalmente pelo diabetes. All right, this little guy actually presents here. He's a known insulin-dependent diabetic, and he's come in with a pH of like 6.9. He's actually got a little bit of a probably a dental abscess that's kind of kicked him off here, but his breathing is really what we kind of call Kuzma breathing, and when you smell his breath, it basically has a very sweet kind of a acetone ketone sort of odor to it. So he's getting his getting a little fluid bolus at 20 per kilo, and then we're going to also start him at 0.1 units per kilogram per hour of insulin, and he's going up to the intensive care unit, and his here, you know, his initial, like I said, his initial pH was 6.9 in that ballpark. So, and his mom knows these videos end up on YouTube, and she's okay with that, right, Mama? Yes. Okay. All right. Good. Anything else? So basically, when he went to bed last night, his sugar was what? 99. 99. Yeah. And then when he woke up this morning, he had a little trouble waking him up, and he was breathing like this, right? When was he diagnosed with diabetes? 2 years ago, sorry. At 3 years old. Okay, at 3 years old. Okay, so he's 5 now. Okay, and is this the second time he presented with breathing like this, or has he ever? I've never seen this before. You've never seen this before. Okay, so this is the first time. So, all right. Well, thank you so much for letting us do this, because I think this is important for people to see what is Kussmaul type breathing and how someone with diabetic ketoacidosis would present. So, thank you so much. Pronto, esse aqui é só um processo de ilustração da respiração de Kussmaul. Essas alterações na respiração também não são muito comuns de ser encontradas, né? E assim, não são de fácil identificação como a gente imagina. Então isso aí vai ter que ter um tempo com expertise, com uma análise bem detalhada desse processo para que a gente possa fazer essa diferenciação na prática.
ok? Então não se angustiem com isso. Feita toda essa inspeção, a gente reconheceu padrões de anormalidades na respiração, né, sinais que indicam alguma anormalidade nessa respiração, a gente vai passar para a palpação. Esse processo de palpação consiste no uso das mãos, né, do nosso tato, para a identificação de áreas de sensibilidade, de temperaturas variadas, de tumorações e irregularidades na conformação corporal. Então, para esta palpação, nós vamos posicionar, vamos palpar toda a área do tórax em busca de áreas de sensibilidade, que é aquela onde o paciente vai me relatar algum tipo de desconforto, ou se ele não puder relatar, ele vai apresentar uma reação ao meu toque naquele local, avaliar a temperatura e a umidade, detectar nódulos ou massas que são mais superficiais e avaliar a expansibilidade torácica. Okay? Para avaliar a expansibilidade torácica, eu devo posicionar as minhas mãos de modo mais aberto, né, com os polegares juntos no ponto do apêndice xifoide, nesse movimento aqui, ó, tá? Deixa eu posicionar as mãos assim. Pronto. E aí você pede para a pessoa ela fazer uma inspiração. Quando essa pessoa fizer a inspiração, o normal que aconteça é o quê? Meus polegares se afastem ligeiramente. Se só uma das minhas mãos se afasta, isso indica que um dos meus pulmões não está tendo uma expansibilidade adequada. Ok? Do mesmo modo, eu faço na região posterior. Eu vou posicionar minhas mãos mais ou menos à altura de T9 ou T10, e aí eu posso ir contando os processos vertebrais a partir da localização de C7, que a gente viu na aula anterior, né? Peço a pessoa se inclinar para frente, verifica o processo que é mais alto. Esse processo vertebral mais alto é C7, e a partir dele eu vou contando 1, 2, 3, 4, até T9. Nesse local T9, eu posiciono as minhas mãos e peço para a pessoa inspirar e expirar. E avalio se esse meu pulmão está se expandindo, ok? Nesse processo de expansão, é bom a gente enfatizar de que ele não vai ser algo
muito destoante. Você não vai ver minhas mãos se afastando em uma larga escala. É um processo discreto de afastamento. E eu tenho que estar atento a isso, certo? Na expansão irregular do tórax, a gente vai se atentar para algumas possibilidades. Ela pode ocorrer na atelectasia acentuada, na pneumonia só de um dos lobos, no trauma torácico, né? Então, por exemplo, eu levei uma facada do lado direito. Na expansão, eu vou sentir dor quando eu inspirar. E aí o meu pulmão esquerdo, ele tende a expandir mais do que o direito que está lesionado, ok? No pneumotórax, onde eu vou ter a entrada de ar entre o meu espaço pleural, e aí eu vou ter uma compressão desse pulmão pelo ar que está ali acumulado, então ele vai ter uma tendência a expandimento, certo? E a dor, ela acompanha a respiração profunda quando a pleura está inflamada, o que pode me indicar uma pleurite. Nesse processo de avaliação da expansibilidade, eu peço para a pessoa: inspire o máximo que você puder, puxe o ar ao máximo que você puder, e ela faz. Quando ela chegar no potencial máximo que ela consegue e ela tiver numa situação de pleurite, a pleura dela tem um processo inflamatório, ela vai sentir uma dor. Então vai ser confortável para ela. Então eu consigo identificar isso a partir dessa expansibilidade torácica, ok? A avaliação do frêmito tátil ou tóraco-vocal nada mais é do que a detecção de uma vibração que acontece na superfície decorrente da passagem desse ar, né, por via dos canais respiratórios, quer seja da traqueia, dos brônquios, dos bronquíolos. Ok? Como é que isso vai funcionar? Eu vou pedir para essa pessoa ficar em uma posição confortável, posiciono minhas mãos espalmadas, né, essas mãos espalmadas sobre a superfície do meu paciente, e eu vou pedir para ele repetir um número, por exemplo, 33. Quando ele disser 33, aí eu vou avaliando se eu consigo sentir essa vibração. Os pontos mais indicados para fazer esse tipo de avaliação são esses pontos aqui, ó. Não necessariamente nessas medidas. O que é importante? Que a gente obedeça um sentido em forma de S. Eu vou fazendo esse formato de S para ir avaliando toda a minha superfície torácica, tá? Então, a superfície torácica, lembrando, inicia acima das clavículas e vem mais ou menos até a porção final das minhas costelas. Eu vou fazer toda essa avaliação neste processo. Na palpação, eu vou palpar ainda a minha traqueia. Ela é possível e fácil de ser detectada. Você deve se posicionar frente ao paciente. Colocar um polegar sobre cada lado da traqueia, acima da incisura supraesternal. Lembrando que essa incisura supraesternal é aquela em formato de U, que fica logo acima do externo e entre as duas clavículas, né? Ela vai estar, a traqueia, logo acima dela. E aí a posição ela deve ser central, né? Na linha média, na linha external média. Se essa traqueia é desviada de lado, tem algum processo aí ocasionando esse desvio, como por exemplo uma tumoração. Já o processo de percussão, ele vai ser o processo de emitir e analisar um som que é proveniente de um piparote, né? Eu faço a ressonância de um som, a percussão de um som, por meio das minhas mãos. Então, eu posiciono a mão sobre a superfície daquele órgão que eu vou analisar, faço um movimento com o meu dedo sobre aquela mão, e aí ele vai me emitir um som e eu vou analisar esse tipo de som em relação a cada região. Um detalhe que a gente precisa ter é que a ação da percussão, ela não deve ser um movimento brusco e é um movimento onde eu movo apenas o punho. Deixa eu ver como é que eu posiciono aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui. Eu faço esse movimento apenas com o punho e não com o braço todo, certo? Ele tem que ser um movimento mais ou menos assim, certo? Na prática a gente vai tentar fazer para ficar mais fácil de vocês entenderem. Não se preocupem com isso, ok?
As áreas onde eu vou percutir, elas vão me dizer muito sobre o som que eu vou ouvir. Na área anterior, eu também vou manter aquele mesmo sentido da palpação, tá? Como se fosse um formato de S. E aí, nesse formato de S, eu vou percutir os ápices dos meus pulmões, descendo pelos meus espaços intercostais e vou comparando ambos os lados. À medida que eu fizer um lado, um hemisfério, eu faço a mesma altura do outro lado, para verificar se há um padrão entre os dois lados dos meus pulmões. Por quê? Entende-se que eu tenho um som semelhante na altura 1 da altura 1, porque são as mesmas regiões do pulmão. Se eu tenho um som que vai ser diferente, eu tenho alguma anormalidade naquele local, ok? No adulto, a gente deve evitar percutir as mamas, principalmente em mulheres. Elas vão apresentar um som maciço e não vai ser um som condizente com o som pulmonar, porque o piparote ele não chega a ecoar até nessa região, ok? Nas mulheres a gente pode afastar um pouco essa mama para tentar fazer essa percussão, mas em alguns locais onde não tem como, não dá para fazer. Na região posterior, eu vou obedecer esse formato de S também, descendo um pouco acima, né, aqui um pouco acima das escápulas, entendendo que a região das escápulas ela vai emitir um som diferente. Então, a gente não vai percutir em cima da escápula, certo? A gente faz ligeiramente ao lado, que é uma região onde eu vou ter um som do próprio pulmão e não da minha escápula, ok? Vou descendo pelas áreas ressonantes, que elas vão ter um som mais claro, né? E vou comparando ambos os lados. Lucas, o que é que eu vou encontrar de som na minha percussão? Eu vou ter um som que vai ser maciço, é aquele som de toque que é surdo e seco, né? Ele vai ser decorrente de onde tem uma densidade maior de tecido, então pode ter uma densidade pulmonar normal, uma pneumonia, um derrame pleural ou um hemotórax. O som maciço, ele é aquele mais semelhante ao batido em um músculo, que é uma região mais condensada, ok? O submaciço ele vai ser mais suave, né? Ele ainda não é o ideal, só há, mas ele já é mais suave do que o maciço. Pode ser comum em hemotórax, no baço e em alguns músculos, ok? O ressonante, claro, pulmonar ou atimpânico, ele vai ser grave e oco. Por quê? Onde a gente tem um pulmão saudável, a gente vai estar com esse pulmão preenchido por ar, a gente vai ter um eco maior. Esse eco vai ser nada mais, nada menos que a ressonância daquela nossa batida. Então, onde tem pulmão normal, preenchido por ar, oco, né? Ele vai ter um ressonar maior. Nas regiões que são ocas, como no caso do pneumotórax, onde todo o tórax ele vai estar preenchido por uma quantidade maior de ar, que é no local anormal, né? Nesse caso na pleura, eu vou ter um som mais forte, timpânico. E aí me indica essa anormalidade em relação ao pulmão saudável, ok? No pulmão saudável ele é forte, é claro, mas ele é atimpânico. No pneumotórax ele vai ser timpânico, então ele vai ter um som um pouco mais forte, tá? E vai ser hiperressonante quando eu tiver uma intensidade maior que o ressonante, né? E isso geralmente indica uma condição patológica, como pneumotórax ou enfisema. Quando eu dou aquela batida e o som ele perdura, ok? Aqui a gente tem uma ilustração de onde a gente encontra cada tipo de som, tá? A ressonância ela vai ser maior nas áreas onde a gente tem um preenchimento de ar mesmo. A gente vai ter um espaço de maciez decorrente da presença do fígado nessa área, tá? Vai repercutir para essa área. A gente vai ter um timpanismo, ou seja, um som que é mais forte de um órgão que é mais oco nesta área por conta do estômago, que é um órgão oco. Vai ter uma maciez aqui, que é decorrente da presença do coração,
tá? E aqui vai ter uma massa 6 pétrea, que é por conta dos ossos e dos músculos, nessa área mais azulada. A massa 6 hepática, ela vai estar localizada mais, né, a partir do quarto espaço intercostal e entre o quinto ou o sexto. A partir do quarto espaço intercostal, a gente já começa a notar essa massa 6 proveniente do fígado. No quinto e no sexto espaço, ela está mais presente. Na região posterior, a gente vai ter um som uniforme sobre as escápulas, como eu mencionei antes. Vai ter uma ressonância na área que corresponde mais ao pulmão. E vai ter essa massa 6 visceral, né, no caso do estômago e do fígado, na região posterior. Por fim, a gente vai fazer um processo de ausculta. Vai precisar, portanto, de um estetoscópio. Esse estetoscópio ele deve estar aquecido a uma temperatura ambiente para que a gente não cause um choque térmico na pessoa pelo contato com o aparelho em uma temperatura diferente. Não chega a ser um choque térmico, mas um desconforto nesse processo de toque. Tá? Então, ela vai servir para avaliar o fluxo aéreo através da árvore brônquica, notando que, à medida que o ar ele se distancia da extremidade nasal e oral, em direção ao pulmão, ele vai ficando mais difícil de ser escutado. Né? À medida que ele se afasta, os canais eles vão diminuindo a sua completude, eles vão sendo mais finos, e, portanto, o som produzido acaba sendo menor, ok? Então, para avaliar esse fluxo, a gente vai detectar a presença, vai usar para detectar a presença de fluido, muco ou obstrução nas vias aéreas, por meio da ausculta. Vai examinar o paciente sentado com o tórax total ou parcialmente descoberto e respirando pela boca entreaberta. Por que o tórax parcialmente descoberto? Em casos de mulheres, a gente não precisa expor a mulher, principalmente se não estiver num local reservado, né, como enfermaria, com muita gente, por exemplo, não precisa proporcionar essa exposição inadequada dessa mulher, né? E aí a gente vai fazer esse processo descobrindo a parte que vai ser analisada. Depois cobre novamente e vai para outra parte que se deseja analisar. Essa pessoa ela deve fazer uma respiração com a boca entreaberta para produzir um som mais forçado e mais audível, ok? Para adultos, o receptor mais adequado é o diafragma e para crianças, a campânula. A professora Manoel vai diferenciar essas para vocês nas aulas de sinais vitais, vocês terem uma clareza maior do que é o instrumento. Quem já fez a aquisição do seu, já pode inclusive ir treinando em casa para sensibilizar mais os ouvidos a esses sons. Né? Existe um pouco de sensibilidade. Na ausculta, eu vou fazer uma respiração completa em cada foco de ausculta. Em cada local que eu encostar o meu estetoscópio, eu peço para a pessoa fazer uma inspiração completa e uma expiração completa. Ok? Ele inspira, expira, aí eu mudo para o outro foco. Beleza? Vou fazer como na percussão e na palpação dos dois lados, comparando os sons de um lado com o outro, à mesma altura. Tá? Vamos ter atenção para hiperventilações, que podem causar desconforto para o paciente, como tontura e fraqueza, e por isso a gente pode promover pausas durante o exame. Então, se atentar àqueles sinais que eu comentei lá na primeira aula, na segunda aula, de desconforto respiratório, que pode levar a uma situação de hipóxia, né? Então, essa pessoa começa a apresentar esses sinais, a gente faz uma pausa para continuar, para que ela não venha ter um agravamento desse quadro e possa chegar a um momento de síncope, por exemplo. Para essa ausculta, a gente vai fazer os mesmos locais, né, que já foi mencionado anteriormente. Lembrando que nas escápulas a gente não precisa fazer essa ausculta, porque o som ele vai ter uma influência óssea, então vai ser diferente. E aí eu vou me atentar aos tipos de sons normais que eu vou encontrar. Né? Os sons normais são o brônquico ou traqueal, vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, o broncovesicular e o vesicular. Como o nome já está dizendo,
eles referem-se ao local onde eles se encontram. Então, quanto mais distante da traqueia, mais vesicular é o som. Então, se a gente for analisar numa vertente de cima para baixo, numa vertente vertical, a gente vai ter primeiro o som brônquico, que é aquele que vem da traqueia, laringe, um som broncovesicular e, por fim, um som vesicular. O som brônquico traqueal ele vai ser comum sobre a traqueia e a laringe. Vai ter uma caracterização mais tubular, como se você estivesse soprando em um cano, com intensidade mais alta e um tom mais agudo, né? Ele vai ser mais forte durante o processo de expiração. Quando eu coloco esse ar para fora, eu consigo escutar melhor esse ruído. O broncovesicular, que vai estar um pouquinho mais distante da traqueia, já a nível de brônquios, né? Ele vai ter um encontro melhor na região anterior, nas laterais do externo, mais ou menos primeiro e segundo espaço intercostais, e na região posterior, entre as escápulas, tá? Vai ser um som murmurante mais tubular, de intensidade moderada e tom moderado. Então, ele vai ser semelhante ao brônquico, com um volume um pouco menor. Ele tanto pode ser ouvido na inspiração, quanto na expiração, com características semelhantes. E, por fim, o vesicular, ele vai vir da porção mais distal do sistema respiratório, vai ser localizado nas bases e nas periferias pulmonares, e vai ser um som semelhante a um murmúrio, como um som só de vento passando. Ele é um pouco mais forte no processo de inspiração, quando eu faço esse puxo do ar na inspiração. Observe onde eu posso localizar melhor cada um desses meus ruídos normais, né? Então, na região mais traqueal, eu vou escutar esse som brônquico, né? Esse som que é mais forte, um som traqueal. Na região mais próxima ao externo e entre as minhas clavículas, eu ausculto o som broncovesicular, e nas regiões mais distantes eu escuto o meu som vesicular, ok? Só em forma de síntese, para que vocês fixem bem isso. O som brônquico, eles são altos, tem uma alta frequência e uma baixa qualidade. A expiração, ela dura mais que a inspiração, então a gente vai conseguir ouvir melhor quando ele coloca esse ar para fora. São ouvidos somente na traqueia, são produzidos pelo movimento do ar se movendo pela traqueia perto da parede torácica. Os broncovesiculares são sons soprados de frequência moderada e de intensidade média, né? Semelhante ao brônquico, só que com volume um pouco menor, e são semelhantes na inspiração e na expiração. São mais bem ouvidos posteriormente entre as escápulas e anteriormente sobre os bronquíolos laterais ao externo no primeiro e segundo espaço intercostais. São produzidos pelo movimento do ar por vias aéreas maiores, que são áreas ainda espessas, mas um pouco mais contidas do que a traqueia, né? Um pouco menores, mais reduzidas que a traqueia. Os vesiculares, como é uma área já muito menorzinha, vão ter um som mais suave, leve e uma frequência mais baixa. A fase inspiratória é 3 vezes mais longa que a fase expiratória, então a gente consegue ouvir melhor quando a pessoa faz o puxo. São melhor ouvidos na periferia do pulmão, exceto sobre as escápulas, e são produzidos pelos movimentos do ar por vias aéreas menores. E aí eu já aprendi tudo, Lucas, que eu preciso saber para identificar um som normal. E o que é não seria normal eu ouvir? O que é que eu não devo ouvir? São os ruídos respiratórios adventícios. São eles: estertores. Os estertores, eles têm um som semelhante a uma crepitação. O que seria uma crepitação? Seria semelhante a você arrastar no cimento uma camada de brita. É um som suave, descontínuo, de pipocar.
auscultado durante a inspiração. É semelhante ao atrito do cabelo entre os dedos, né? Você pegar assim os cabelos e esfregar um no outro, ele causa um sonzinho baixinho, mas que é incontínuo, né? Não desaparece com a tosse e ocorre na bronquite e na pneumonia. Alguns dos sons adventícios, vocês vão observar que quando a pessoa tosse, ele some. O estertor não, ele permanece. Temos o ronco, é um som profundo, acredito que todo mundo saiba como é um ronco, né? Nem que seja de um motor. Ele é um som mais grave, tem uma intensidade baixa e é audível na expiração, quando a pessoa coloca o ar para fora, né? Então, uma diferença básica entre estertor e ronco. O estertor eu escuto na inspiração, o ronco na expiração. O ronco geralmente vem acompanhado de tosse e ocorre devido à secreção espessa aderida aos brônquios, reduzindo suas luzes. Então, eu tenho um acúmulo de uma secreção lá nos meus brônquios que impede a oxigenação normal e que fica lá retida naquele local, leva a dar uma tosse, porque eu tenho que tossir para expelhar aquilo, é uma reação normal do corpo, né? E isso me leva a um ronco. Então, numa situação como essa, se eu promovo, por exemplo, uma aspiração de vias aéreas, reduzo essa secreção na localidade, possivelmente eu resolvo a situação da tosse e do ronco, tá? Tem o sibilo, ele é um chiado contínuo musical, ouvido tanto na inspiração quanto na expiração. É como se fosse um silvo, um assovio, né? É semelhante a um assobio chiado no peito, né? Quando a pessoa respira muito, aí faz ao final da inspiração e da expiração. É muito comum em pessoas que têm obstruções, né, da via aérea, como na asma, como nas pessoas que têm problemas com adenoide, e quando faz esse processo de respiração, tem esse silvo ao final, tá? O atrito pleural, ele é um som seco, de qualidade de rangido de duas superfícies ásperas, como lixas. Se você pegar duas lixas e passar uma na outra, vai ter um som semelhante ao do atrito pleural. É um ruído muito superficial, audível tanto na inspiração quanto na expiração, e que também não é eliminado com a tosse. É secundário à inflamação das pleuras. A gente já mencionou aqui anteriormente o caso de pleurite. E aí, durante a ausculta, o que é que eu devo investigar, Lucas, né? Eu devo perceber essa questão de qual som eu estou ouvindo, o local onde ele se encontra para que eu possa registrar, e além disso eu devo investigar. Esse som, ele é contínuo ou tem curta duração? Por exemplo, eu avaliei o meu paciente aqui, identifiquei um estertor em tal localização e avaliei os outros pontos, voltei para esse estertor e ele não está mais lá. Então, era um som de curta duração, foi momentâneo, né? Em que fase do ciclo respiratório o ruído se encontra? Ele é presente na inspiração ou na expiração? Logo no início da inspiração ou no final? Ou nas duas fases? O ruído, ele é grave ou é agudo? Ele é fixo ou ele varia com a tosse? Então, se eu tossir, melhora ou não melhora? Continua do mesmo jeito. Na ausculta, eu vou ver ainda as questões de anormalidades na voz, dos ruídos da voz. A gente vai avaliar a broncofonia, né? Eu vou pedir para o meu paciente repetir a palavra 33 enquanto eu faço o processo de ausculta desse paciente, tá? Então, eu vou me posicionar lá e eu digo, vá repetindo 33 toda vez que eu encostar o estetoscópio em você. Eu coloco lá e ele vai me dizer 33, 33. O que é que não devo ouvir? Nas doenças que aumentam a densidade pulmonar, elas ampliam a transmissão do som e as palavras elas são mais distintas. Então, o normal é que eu não identifique o 33, tá? Eu vou escutar a vibração, eu sei que ele está dizendo duas palavras, eu posso reconhecer as sílabas, mas eu não escuto claramente 33. Quando a gente escuta 33 claramente, me indica que ali naquela área eu tenho uma densidade pulmonar aumentada, que pode ser pelo acúmulo de secreção, pelo acúmulo de sangue no espaço intersticial ou por uma massa tumoral.
Vou ter ainda a situação de egofonia. A egofonia, ela é uma alteração na vibração da voz da pessoa, transformando um I longo em um balido semelhante a um som de bode. Então, eu peço para a pessoa fazer um som de I, e aí o normal é que ela faça como foi pronunciado agora, mas ele pode aparecer como uma voz mais anasalada, né, vinda do nariz. E aí é uma mudança desse som de I para I, ou então não é um som mais parecido com um bode, ok? Isso vai ser também comum e indicativo de áreas de consolidação. Temos ainda a pterilóquia afônica, que é semelhante à broncofonia, né? Eu vou pedir para essa pessoa dizer uma palavra, diga lá, sussurre, 1, 2, 3, e eu vou auscultar a voz desse paciente com nitidez, mesmo de forma cochichada. O que não é normal, que eu escute claramente as palavras. Não devo escutar claramente do jeito que foi dito. É para eu saber que ele está dizendo alguma coisa, mas eu não devo escutar perfeitamente o que ele diz, tá? Por fim, eu vou avaliar esse ruído vocal, solicitando ao paciente para pronunciar alguma frase, qualquer frase. Diga o nome da rua que você mora, ou diga a última comida que você comeu hoje, ou diga o nome do seu parente preferido, e vou auscultar, certo? O que é que eu devo fazer? Escutar como um som indistinto. Eu escuto que ele está dizendo alguma coisa, mas eu não entendo claramente o que ele diz. Beleza? Vocês podem até testar em casa com os parentes de vocês para ver se vocês conseguem identificar o que eles estão dizendo, tá? Mais uma vez, quando a gente tem a distinção do que é dito, me aponta uma área de consolidação, de massa, tá bem? Pronto, gente, é isso que a gente tinha para discutir sobre a semiologia do sistema respiratório. A gente viu como é que faz o exame físico a essa pessoa. Vocês vão estudar, vão ler a leitura recomendada, fazer os exercícios indicados. E aí, quando for na próxima aula, a gente vai discutir as técnicas que estão envolvidas com o sistema respiratório. Nas práticas de vocês vão ter acesso ao POP de sistema respiratório e a gente vai treinar esses procedimentos que viu aqui hoje na avaliação, tá bem? Fiquem bem, estudem, leiam, não deixem de fazer o exercício, não deixem de ler os capítulos. Não sei se todo mundo conseguiu fazer a cópia do material que eu deixei antes da gente entrar em quarentena, mas eu vou estar mandando uma literatura auxiliar para que vocês possam consultar, tá? E fazer uma leitura desses capítulos, bem? Fiquem em casa, se cuidem e estudem. Vamos torcer para que tudo isso passe logo e a gente possa voltar ao nosso novo normal. Um abraço.